Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Carl Sagan, conhecido astrônomo americano, Que Deus possa abençoar sua vida e abençoar sua casa. Que Deus possa fazer uma grande obra na sua vida e na sua casa. Hoje eu tenho outros vídeos programados. Isso aqui do lado aqui, ó, é tudo vídeo para fazer, meu amigo, com serviço. Mas hoje eu pedi essas notinhas aqui, ó, tudo vídeo. A maioria delas. A pedido de uma seguidora, eu cantei um hino numa live e ela pediu para mim fazer uma explicação teológica acerca desse hino. E eu vou fazer essa explicação. O hino é Creio em Cristo, número 66 do Inário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu vou dizer como vai funcionar. A gente, em vez de ouvir todo o hino de uma vez só, a gente vai ouvir o hino, uma estrofe, aí eu explico, aí a gente ouve a outra estrofe, eu dou comentário e assim por diante. Só que antes disso eu vou fazer uma introdução e no final eu vou fazer uma conclusão. Bom, o hino número 66, o título é Creio em Cristo. E desde já eu quero agradecer essa seguidora que solicitou. Ele foi escrito por Bussier Macron, que foi um presidente da igreja, e a música foi composta por John Lester. Bussier Macron viveu dos anos 1915 a 1985. Ele foi presidente da igreja e viveu lá em Salt Lake City. E aqui tem uma data que foi dado em 1978, desse que eu não sei o que é. E a música é de um John Lodge, que número 1940, e o hino da igreja de 1985. Então aí nessa divisão da música e da letra nós temos aproximadamente uns 45 anos, ok? E essa música, ela nos fala sobre quem é Cristo e quais são as vertentes de Cristo, quais são as qualidades de Cristo que nós acreditamos, qual é o caráter de Cristo e o que Cristo ele vem para, o que Cristo ele mostra para cada um de nós.
esse doce que tá muito bom. E o que isso lhe mostra para cada um de nós e o que nós temos que fazer para... Só um minuto. Para andar ao lado de Cristo. E esse hino também fala das qualidades de Cristo. Quem é Cristo e o que Ele fez por nós, certo? Então, vamos ver e cantar, ouvir cantar e entender essa canção com fé, certo? Eu vou ter que fazer uma coisa. Eu vou botar também stop, a gente ouve e depois eu, como eu disse, eu boto a primeira stop, a gente ouve e depois eu explico, boto a segunda e assim por diante, ok? Então vamos lá, primeira stop. Bom, então essa aqui foi a primeira stop. E o que esse hino, ele nos diz? Ele começa falando da fé que nós temos em Cristo. Deixa eu só agitar aqui. Tinha um líder da igreja, meu, certa vez, que ele dizia assim, ele disse, o que é fé? E aí, se explicaram, ele disse assim, existe uma diferença entre acreditar em Cristo e ter fé. Porque eu posso ter fé em muitas coisas, mas a minha fé só vai valer se eu tiver fé em Cristo. Então, essa palavra, este título do hino, que é repetido em cada stop, o título do hino é Quem Cristo. E toda stop desse hino inicia com o título dele,
em Cristo. E aí depois ele vai dizer por que a gente quer em Cristo. Não adianta nada eu dizer assim, eu acredito em Deus. Tá, mas você acredita em Deus como? Quem é Deus para você? Quem é Deus na sua vida? Quem te salvou? Quem te deu a condição de tu viver? Porque eu posso dizer para vocês que eu acredito em Deus, mas eu, para amar, para ser inteiro na minha fé, eu tenho que amar Cristo. Eu tenho que saber que Ele é o que governa a minha vida, que Ele é que governa, que Ele está no trono do universo, que a nossa alma deve ser dele, devemos entregar tudo nas mãos dele, como diz o provérbio. Confie no Senhor, entregue sua vida a Ele e o mais Ele fará, certo? Aí o hino diz assim, meu coração lhe ofertei. O que significa ofertar o coração a Cristo? Veja que não é ofertar o coração a qualquer pessoa, é ofertar o coração a Cristo, porque você começa dizendo, quem em Cristo é Ele meu Rei. O meu, por essa parte de meu Rei, depois eu volto. O que é ofertar o coração a Cristo? É dar a Ele tudo o que você tem. É depositar nele as suas esperanças. Não é colocar no dinheiro as suas esperanças. Não é colocar as esperanças suas em qualquer outra coisa mera humana. Não. É entregar o seu coração a Jesus Cristo, é dar a Ele o primeiro lugar na sua vida, certo? Isso significa ofertar o coração a Cristo, amar a Cristo de todo o coração. É disso que o que escreveu esse hino, Bussier Macong, estava falando. Que nós devemos ofertar o nosso coração em prova que Ele é o nosso Salvador e Senhor. Porque não adianta eu fazer de Cristo o meu Salvador se eu não faço de Cristo o meu Senhor. O senhorio de Cristo deve fazer parte da nossa fé. Porque Cristo se entregou para que nós pudéssemos
ter vida e ter em abundância, certo? Então, ele é o rei da glória. A terceira parte da primeira estrofe fala de louvor. Apocalipse capítulo 6, desculpa, Apocalipse capítulo 5 fala sobre isso. São João, ou melhor, Cristo, através de São João, eles dizem algo muito profundo para nós. Em Apocalipse capítulo 5, olha o que o Senhor Jesus, ele disse que os anjos estão fazendo lá no céu e um dia nós também faremos isso. Olha só, para essa Bíblia em Apocalipse capítulo 5, aqui a igreja, para quem acredita em arrebatamento, já foi arrebatado. E aí teve alguém que diz assim, um anjo perguntou, quem é digno de abrir o vidro e desatar os seus selos? E aí João não viu ninguém e um dos anciãos que estava ao redor do trono disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei e estava no meio dos anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra, e veio e tomou o livro das mãos daquele que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 anciãos e 24 anciãos postraram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e taças cheias de incenso, que são orações dos santos, e cantavam um novo cântico dizendo, se emociona, digno és de abrir o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e compaste para Deus aqueles que nascem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Ou seja, o louvor é para que nós possamos louvar aquele que é rei da glória. No céu, a Bíblia diz que uma das nossas funções, se não a principal, será cantar e louvar, cantar e louvar, cantar e louvar é o nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Então, o que esse hino diz aqui, e em seu louvor assim cantar, é isso, a adoração que vem do céu. Não eu estar lá no banco e dizer assim, não,
não é cantar como tava morrendo, não. Tu tá cantando pro Cordeiro, tu tá louvando o Cordeiro, tu tá amando o Cordeiro. Você tem que cantar com alegria. Quem é Cristo? Ele é meu rei, meu coração lhe ofertei. É assim. Amém, queridos? Então é que a gente vê a adoração. A nossa voz tem que ser dele também. Então aqui fala do louvor. Depois ele fala que Cristo é o Filho de Deus. Nós vemos a paternidade de Cristo na glória da fé. Nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Cristo e co-herdeiros de Deus em Cristo. Então, quando nós falamos que Cristo é o Filho de Deus, não é que nós não somos filhos de Deus, mas é que Cristo é a premissa, é o primeiro, é aquele que nos deu a sua vida. E nele nós podemos ter vida. E aqui eu quero destacar uma parte que no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele fala sobre isso e ele fala primeiro que Jesus é superior à lei e que Jesus é superior também aos profetas, é superior à lei e é superior aos homens. Vejamos rapidamente o livro de Hebreus, que fala acerca disso. Por exemplo, em Hebreus capítulo 1, fala que Cristo é superior aos anjos. Ou seja, mesmo dos anjos que são muito poderosos, Cristo é maior que os anjos. Por exemplo, o que me chama a atenção nesse capítulo de Hebreus 1 é o verso 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Muita gente, eu já falei muito sobre isso aqui, mas muitas pessoas, elas acham que foi o Pai que criou todas as coisas. Não, quem criou todas as coisas foi Cristo por ordem de Deus Pai. Essa passagem de Hebreus 1, 2, é quem constituiu o herdeiro de tudo por quem fez o mundo, ele está lá em consonância com João 2. João 1, 3, desculpa, 2 e 3. João 1, 2 e 3.
Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Em Hebreus 1:2 é quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Ou seja, foi que Cristo, claro que por auxílio, por ordem de Deus Pai, é claro, mas ele também é herdeiro e criador. Ou seja, a palavra de Cristo aqui é que Ele é o Senhor. Ele nos dá vida eterna, Ele criou todas as coisas e Ele é digno, certo? Então, por isso que a palavra diz isso, que o Filho de Deus é o Senhor. A última parte da primeira estrofe diz assim: que entre os mortais, mortal se fez. Ou seja, aqui fala da humanidade de Cristo, né? Cristo, ele é humano, ou seja, o que a gente chama de dupla natureza, ou natureza hipostática de Cristo, né? Cristo, ele tem duas naturezas, tanto a natureza humana quanto a natureza divina. E essas duas naturezas, desculpa, elas não competem entre si, mas elas dão mais luz ao nosso Senhor. E aí, na última parte da estrofe, primeira estrofe fala das obras de Cristo. Ou seja, qual é o ministério de Cristo aqui na Terra? É amar, era vir mostrar o seu amor por meio da remissão dos pecados. E como se daria a remissão de pecados? A morte do Cordeiro, o Cordeiro imolado. O que é o Cordeiro imolado? Isaías 53, verdadeiramente ele tomou sobre si nossos pecados. Deixa eu pegar rapidamente aqui. Isaías 53, Isaías 9 diz assim. Eu vou mostrar a profecia e depois o cumprimento. Diz assim, Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, ele chamará seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então a promessa era essa, mas a promessa era uma profecia, ou seja, desde Isaías já se sabia disso.
A gente falou de Isaías 9:6, mas tem a profecia e na profecia de Isaías também, veja, mesmo no 53, ele está profetizando. Em Isaías 9:6 ele fala de uma profecia que ia acontecer e o próprio ato, ele fala como se fosse acontecer. Ele disse, porque o menino nos nasceu, um filho se nasceu. Ele fala como se fosse acontecer. Mas aqui, em Isaías 53, mesmo que ainda não tinha acontecido, ele fala como se já houvesse acontecido. Como assim? Isaías promete uma coisa que ia acontecer no futuro em relação ao seu tempo, como se já tivesse acontecido. Sim. Eu vou mostrar para vocês, eu vou dizer o porquê. Olha só. Isaías 53, capítulo 4, o profeta Isaías diz assim, presta atenção, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Perceba o verbo, tomar. O verbo aqui está no passado. Não está nem no presente, nem no futuro, está no passado. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Levou, passado. E nós o reputávamos, passado. Não reputamos ou reputaremos, não. Reputávamos, passado. Reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E aí, Isaías continua, ele diz, mas foi passado, ferido por causa das nossas transgressões, e foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava passado sobre ele, ou seja, já esteve, e pelas suas pisaduras fomos passados. E pelas suas pisaduras fomos passados, sarados. Ou seja, todo o texto de Isaías 53 está no passado. E por quê? Aí você vai me dizer assim, ah não, porque Isaías está falando de Israel. Israel naquele tempo já havia sofrido muito. Mas Isaías não foi, Israel não foi chicoteado, Israel não levou as dores dos outros. Israel
não foi um homem de dores, embora sofreu muito, né? Mas Israel é um povo que ele fala homem. É muito difícil dizer que Israel era o alvo do texto de Isaías. Embora os judeus vão insistir que é Israel. Mas tem um outro texto que nos ajuda a entender de quem Isaías estava falando. Olha só. E no texto de aqui, Isaías está falando de Cristo, certo? E quando o hino, ele diz que ele curou enfermos, ensinou e suas boas obras praticou, está falando de Cristo. Está falando que Cristo viveu e morreu e boas obras praticou. Ou seja, aquele que veio para nos libertar, esse de fato nos libertou. Eu ia ler uma outra passagem aqui e me fugiu. Mas essa promessa de Isaías se cumpre em Cristo, em Apocalipse também, certo? Mas vamos agora, segunda etapa, se eu me lembrar, eu aviso. Vamos ao segundo. Vamos lá, vocês ouviram agora o segundo stop. Ele começa dizendo que Cristo, ele é o dono da luz. Vamos à Bíblia. O que é a luz? Em Gênesis capítulo 1, é dito que a primeira coisa que Deus fez foi a luz, certo? Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando
fala que Cristo é a luz, ele promete isto. Ele não somente fez a luz, mas ele é a própria luz. A luz do sol não chega ao mínimo, a 1/10 da luz de Cristo. Sem o sol, Cristo poderia iluminar toda a terra. O sol em si não é um Deus, mas a luz de Deus sem o sol poderia iluminar toda a terra. Olha o que diz em João capítulo 1, fazendo um paralelo com esse texto de Gênesis 1, ele diz assim, versículo Gênesis 1:8. Não era ele a luz para que testificasse da luz. Como assim? Não era ele. Claro que era ele. Porque olha, não, aqui diz, não era ele, mas em cima, no versículo 4 diz ele, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E aí no 8 ele diz, não é ele a luz, para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que conheceu. Aí você vai me perguntar assim, corretamente, mas João primeiro diz que ele não é a luz, depois ele diz que ele é a luz e ainda estava com a luz. Aí você vai me dizer assim, ué, João se confundiu, a Bíblia não mente, como assim? O que aconteceu é que João, ele utilizou uma maneira poética para explicar o atributo da luz de Cristo. É claro, é evidente que Jesus é a luz do mundo. Ele mesmo disse isso quando ele estava curando o cego de nascença. E qual é a enfermidade do cego? Os olhos, certo? Ele não conseguia ver. E por isso que Jesus disse, se ele tivesse dito isso para um coxo, talvez não seria tão emblemático. Mas porque ele disse para o cego, foi bem mais emblemático. Ele diz assim, versículo 12 de João 8. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Juntando isso com João 1, nós vemos que Jesus, sim, é a luz. Jesus é aquele que vive, que tem a luz, que é a luz, que a sua natureza, né? Que a luz faz parte da sua natureza.
Então, nele nós temos vida e temos luz, porque ele é a própria luz. Agora eu peço que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, porque o hino, quando ele fala, depois de dizer que Jesus é a luz, ele fala do nascimento virginal de Jesus por Maria. O hino do Thierry Malpong, ele fala acerca do nascimento virginal de Cristo. E no nascimento virginal de Cristo, nós temos um grande mistério que nós chamamos de mistérios da fé. Deixa eu só pegar um aqui. Olha o que é dito sobre Jesus. Olha o que você Malpong ele diz no hino sobre Jesus e sobre o seu nascimento. Ele diz, depois que ele fala que Jesus é a luz, ele diz assim: da Virgem Mãe nasceu Jesus. Ou seja, por que Jesus ele tinha que nascer de uma virgem? Porque Jesus ele tinha que nascer de Maria. A Bíblia não nos diz, mas a gente sabe que a vontade de Deus é que uma moça, um rapaz casem virgem. E o nascimento de Cristo tinha que ser diferente do nascimento de Caim e de Abel. Abel e Caim vieram de uma mulher pecadora. Jesus veio de uma mulher escolhida. E o nascimento virginal de Jesus, eu ainda estava falando esses dias do nascimento virginal de Maria, e Jesus, ele cumpre a palavra de seu pai e a promessa de seu pai a Satanás, a serpente. Olha o que diz em em Gênesis capítulo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá. Esta te ferirá a cabeça. Desculpa. E esta, a serpente, desculpa, vou ler de novo, tá?
E por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, ou seja, a semente de Eva. E esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Ou seja, Satanás, ele, como digamos assim, Cristo morreu. Ou seja, quem foi descendente da mulher foi morto. Mas chegará um dia em que o descendente da mulher que foi morto ferirá a cabeça da serpente, que é a morte e a derrotada final de Satanás no milênio. E ele, nascendo de mulher, ele veio e cumpriu o plano que foi estabelecido lá na pré-ordenação a ele. Olha só, por nossas faltas expiou e do pecado nos salvou. Quando a gente estuda teologia e entende o plano da salvação, nós vemos que Cristo, ele foi o Salvador e ele viveu para nos dar a vida e nos dar o nascimento, nos dar a salvação, perdão. Ou seja, ele nos salvou, ele expiou nossos pecados e nos salvou. Ele deu para nós a salvação, né? Romanos capítulo 5, quando Paulo fala acerca disso, eu vou terminar aqui no nosso vídeo, depois eu faço a parte 2, senão vai ficar muito longo. Mas olha só, em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele fala acerca da salvação e acerca do pecado. E olha o que ele diz assim, ó, Romanos 5:12. Portanto, como foi um homem, então o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, a morte de Cristo nos salvou e ele nos livrou do pecado. E nós somos herdeiros de Cristo e co-herdeiros de Deus em Cristo. Nós somos co-herdeiros de Deus em Cristo. O que significa isso? Significa que tudo aquilo que Deus é, ou tudo aquilo que Deus tem, em Cristo nós poderemos herdar. Mas se formos livres e confessarmos os nossos pecados, porque nada impede
impuro pode entrar no reino de Deus. E por fim, você é rimar com o que conclui a segunda estrofe dizendo que o Pai Celestial chama os homens a ir a Ele, ou seja, o convite de Jesus, em Mateus 6, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta promessa é a salvação. E aí, ele nos dá a vida eterna, porque Jesus disse, quem quer ir para batizado tem a vida eterna. Não terá, mas tem. Ou seja, se eu creio em Cristo e eu sigo a Ele, então eu vivo eternamente. Uma vez o pastor Martini Podella disse que para o crente a eternidade não será, ela já é, porque desde que te entregou sua vida a Cristo, a morte é só uma passagem, mas tu já está em vida. É claro que nós estamos numa vida dentro de um ambiente hostil que é o mundo, porque ele está manchado pelo pecado. Mas nós já estamos vivendo a vida eterna, certo? Eu achei que não vai ficar tão longo. Amanhã eu faço a parte 2, ok? Continuamos na terceira estrofe. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.